nós vamos falar deste assunto, né, que estampa hoje os jornais de todo o país e do mundo, por que não, né? Nós já tratamos aqui no Jornal da Manhã, falamos há pouco aqui nas manchetes, o maior caso de suborno da história, né? Esse maior caso é verde e amarelo, né? A Odebrecht e a Braskem pagaram US$ 1 bilhão em propina em 12 países, revelam acordos, né, de leniência entre as duas empresas em negociação também com as procuradorias do Brasil e da Suíça. Para falar sobre este assunto, estamos em contato também aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan com o jurista Modesto Carvalhosa. Doutor Carvalhosa, um bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, José. Bom dia. Bom dia. Doutor Carvalhosa, claro, nós estamos falando de 1 bilhão de propinas, né? Vou repetir aqui, o maior caso de suborno da história. Muita gente deve se perguntar, né, como é que isso é possível, valores desse tamanho, enfim. Agora, a gente detalhando um pouquinho os documentos tornados públicos, né, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a gente vê como é que o esquema estava bem montado já há um bom tempo, né, porque na relação dos 14 envolvidos estão membros do alto escalão do governo, 2 ministros, eu fui separando aqui, membros de estatais brasileiras, diretores da Petrobras, políticos de alto escalão do Legislativo. Acho que dá para a gente entender por que esse valor e por que isso funcionava há tanto tempo, né? Como é que o senhor viu esses valores, doutor Carvalhosa? Bom, esses valores são realmente significativos, mas na realidade, para o Brasil, isso não conta nada, porque vai ser pago em 23 anos esse valor de 5 bilhões e 600 milhões. Em 23 anos, sabe lá, nem se o Brasil vai existir mais 23 anos. Quer dizer, realmente é um acordo de fachada, que chama-se isso no direito criminal mundial ou internacional, chama-se o tal do sham programs, ou quer dizer, o programa de fachada. Fazem um acordo de leniência, fazem uma onda enorme, paga milhões, bilhões, US$ 1 bilhão, etc., mas em 23 anos, né? E continuam os mesmos proprietários das mesmas empresas, com uma cultura de corrupção total, não é tocado nenhuma ação, nenhuma propriedade desses atuais controladores continuam intactos, quer dizer, eles mesmos vão continuar a administrar, por exemplo, o Emílio Odebrecht vai continuar agora a administrar a Odebrecht, quer dizer, daqui a 1, 2, 3 anos você vai ver, continua a mesma coisa, quer dizer, ou não pode uma empresa que se tornou uma organização criminosa, e não é claro que a Odebrecht tornou-se pela sua organização de propinas, de departamento especial de contas, não sei o quê, especiais, não sei o quê, realmente se tornou uma organização criminosa. Ela continuou com os mesmos titulares, os mesmos controladores, isso vai continuar igualzinho. Doutor Carvalhosa, bom dia, Marco Antônio Vila, doutor Carvalhosa. Oi, Vila, você tudo bem? Nesse caso, pelas palavras do senhor tal, e realmente a gente sempre pensa nisso, esses acordos de leniência são uma farsa, né? Porque tendo em vista que a empresa continua operando, a mesma empresa, com os mesmos controladores, e dificilmente a gente pode acreditar em mudança de hábitos assim, de forma tão radical. Nenhuma mudança. Você vê a Siemens, por exemplo, pagou uma multa de 800 milhões. Quase 1 bilhão, quer dizer, parecida com a Odebrecht. Em 2008, a Siemens, que é uma empresa multinacional da maior importância, em 2011 ela entrou em novo escândalo de corrupção da maior importância nos Estados Unidos. Então, quer dizer, realmente são essas empresas corruptas, se mantêm a mesma direção, os mesmos controladores, elas vão continuar a corromper completamente, porque elas não sabem, esses controladores, esses donos, eles não sabem trabalhar, não sei, com a corrupção, eles não têm a menor cultura de trabalhar honestamente, quer dizer, não, é que um estelionatário, você solta o estelionatário, você acha que ele vai trabalhar numa empresa, no almoxarifado de uma empresa, sem fazer estelionato? Quer dizer, é uma cultura total, quer dizer, nós estamos morrendo na praia, quer dizer, fazendo acordo de leniência para pagar em 23 anos, com os controladores ali e podendo licitar novamente a partir de amanhã em todas as esferas municipais, estaduais e no governo federal, para o efeito de continuar as licitações, concessões de estradas, de aeroportos e papapá, e tudo continua igual, entendeu? Professor Carvalhosa, ainda ontem eu citei seu nome aqui em razão do comentário que o senhor fez na revista do advogado,
questionando a performance bonds, Sim. que o senhor apresenta como uma solução que há na Exatamente. Europa, nos Estados Unidos, e que poderia ser adotado no Brasil. Gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes o que é isso. Quem está falando é o... José Val. O José Val. Olha aqui. O questão é o seguinte. Nos Estados Unidos, eles adotaram esse sistema há 120 anos. É a única maneira de combater a corrupção em matéria de obras públicas é o performance bond, ou seja, você coloca uma seguradora no meio do contrato, quebra a interlocução direta entre o agente público de um lado e a empreiteira de outro. Essa seguradora fiscaliza a obra, fiscaliza os fluxos de obra, vê se a obra é viável no sentido do seu projeto básico, se tem viabilidade. Ele realmente vai lá nas medições e verifica que as medições são reais e exige os mesmos materiais que foram licitados, o prazo seja cumprido e o preço seja realmente obedecido. Então, com isso, com essa cunha, com essa maneira de entrar dentro do contrato numa seguradora, permite quebrar essa conversa promíscua, horrorosa, que existe aqui no Brasil entre o agente público e a empreiteira, que ficam ali trocando propina, trocando favores, superfaturando obras, etc., medições fraudulentas. Então, é importantíssimo, é fundamental no Brasil fazer o performance bond em 100% das obras. Não há outro remédio para quebrar a corrupção, a não ser o performance bond, que é um sistema há 120 anos existente nos Estados Unidos, que mostra que nos Estados Unidos tem todo tipo de escândalo, mas escândalo de obra, de corrupção de obra, não se conhece, porque tem esse tipo de interesse de entregar a obra a não pagar o valor do seguro. Agora, nós sabemos que o senador Cássio Cunha Lima tem um projeto no parlamento a respeito. Isso. Tem o dedo seu lá nessa história aí, professor? Tem. Eu que formulei o projeto, aliás, foi pedido o projeto pelo próprio presidente Michel Temer, que pediu o projeto. Daí eu dei para o senador Cunha Lima para o efeito de ele encaminhar isso conforme lá ele combinou com o Ministério do Planejamento. Mas que é um projeto muito bem estudado, que deveria ter uma preferência lá dentro, porque senão todas as empreiteiras aí que fazem acordo de leniência de 10 anos, 20 anos, tudo vai voltar e nós vamos ter o sistema de corrupção completamente estabelecido, porque o corrupto é que nem o ser vivo. O vivo acha que nunca vai morrer, entendeu? O outro que morre, ele não morre. Então eu vou tentar fazer a minha corrupçãozinha aqui, ninguém vai me pegar, entendeu? Então não adianta você querer só fazer um tipo de punição dessa, de pagar multa, e não ter uma quebra da causa da corrupção. A causa da corrupção é esta interlocução direta entre poder público e funcionário público, entre poder público e empreiteira. Portanto, esse projeto é essencial que seja levado a efeito, que seja aprovado. O senhor falou dos Estados Unidos, doutor Carvalhosa. É interessante também que a abertura de dados nos Estados Unidos contrasta um pouquinho com o sigilo aqui no Brasil, né? Porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é o equivalente, né, ao nosso Ministério da Justiça aqui brasileiro, o departamento deu um show, né? De transparência, com objetividade, com os 3 pilares da justiça. É muito diferente do que acontece no Brasil, porque os dados estão públicos, né? Tanto que os jornais e a imprensa toda explora esses dados que se tornaram públicos, né? E assim que deveria ser. É um ranço do sigilo que havia em todo lugar, sigilo do voto no Congresso, sigilo de processos de família. É o mania do sigilo, coisa portuguesa, coisa do tempo da Inquisição. Mas que realmente é um exemplo extraordinário essa da transparência de tudo que está ocorrendo. Deveria haver uma transparência total desses contratos, desses acordos de delação que foram firmados com 70 executivos da Odebrecht, para o efeito de realmente sabermos quem é e o que não é. Se não dá impressão seletiva, que é isso, que naquilo, e tal, vazamentos, quer dizer, uma coisa toda marginal, e na realidade eles deveriam, realmente o Ministério Público deveria revelar totalmente essas delações que foram feitas já, como nos Estados Unidos. É um exemplo que nós devemos seguir, sem dúvida nenhuma.
Doutor Carvalhosa, as pessoas costumam dizer que apuração como essa coloca em risco aí a estabilidade política e a recuperação econômica do país, porque cria tensão, né? E também, por outro lado, que essas empresas elas são tão importantes para o país que uma mudança do seu controle acionário, a retirada desses proprietários da direção dessas empresas, colocaria em risco as obras públicas que são supostamente importantíssimas para o país. Como é que o senhor responderia uma questão desse tipo? Bom, essas empresas criaram para o país elas não são importantes para o país, elas são importantes para a crônica policial ou criminal. E, na realidade, elas criaram para o país toda essa recessão, toda essa loucura que existe, porque todos os políticos foram voltados para captar dinheiro, propina de todas essas organizações, que são organizações criminosas, essas empreiteiras. Elas são organizações criminosas. As Nações Unidas, quando fizeram o Tratado Anticorrupção, disseram é a pessoa jurídica que nós devemos combater. É as pessoas jurídicas, não é pessoa física. É pessoas jurídicas e as empreiteiras que são organizações criminosas que levaram a todo esse superfaturamento, a esse desmonte completo da Petrobras, a esse desmonte da Eletrobras, da Nuclebras e todo mundo. Quer dizer, criou, inclusive, uma instabilidade total do país, uma insegurança jurídica, uma insegurança política. As oligarquias hoje do Brasil não têm mais o controle da política. Quer dizer, quem tem o controle da política, amanhã você não sabe se vai ser preso, Quer dizer, criou um desgoverno. Quer dizer, que importância tem essa empreiteira no Brasil? O capitalismo é um regime em que você, tendo uma empresa falida, entra outra no lugar. Quer dizer, eles não querem, eles querem manter o monopólio das obras públicas no Brasil, a continuar a praticar a corrupção. Traga a companhia sueca, a companhia americana, a companhia de qualquer país aí, que venham aqui com o know-how e a capacidade de trabalhar igual a deles aqui. Então, ou então pequenas e médias empreiteiras que não estão envolvidas nisso, poderem realmente pegar no BNDES recursos para tomar o lugar dessas empreiteiras. Essas empreiteiras infelicitaram o Brasil, transformaram o Brasil num país em recessão, porque elas realmente desagregaram o Estado no Brasil. Por esse sistema de que você é deputado, mas deputado para arranjar dinheiro, para roubar, para furtar. Então, realmente elas são figuras desagregadoras da sociedade, da economia brasileira. Não são imprescindíveis para a economia brasileira, em hipótese alguma. No meu entender, desculpe. Aí está. Brilhante entrevista do... Muito obrigado, doutor. E assinamos embaixo. É verdade. Doutor Modesto Carvalhosa, jurista, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Obrigado, Josival e Patrick e o nosso querido Vila. Um abraço. Abraço. Tchau, obrigado.